Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Dona Marina convive com artrose, bico de papagaio e outras dores crônicas. Aos 70 anos, faz exercícios físicos, cuida da casa e ainda trabalha como manicure. Mesmo com tanto vigor, no ano passado levou um susto ao correr para desligar a máquina de lavar. Fui para a lavanderia correndo para buscar o botão que estava soltando toda a água. Eu tinha que pôr amaciante, né? Mas eu caí, aí a água foi tudo embora e ainda me machuquei. As quedas entre idosos são comuns e um grave problema de saúde pública. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, todos os anos, até 35% das pessoas a partir de 65 anos sofrem quedas. Esse tipo de acidente é responsável por 40% das mortes de idosos relacionadas a lesões. Por isso, a recomendação é que pessoas idosas realizem anualmente testes de equilíbrio e mobilidade como parte de suas consultas de rotina. E uma nova técnica desenvolvida por pesquisadores brasileiros da USP de Ribeirão Preto identifica sinais de falta de equilíbrio em idosos e prevê risco de quedas com até 6 meses de antecedência. Mas como funciona esse teste? E o que mais deve ser feito para diminuir a queda desse grupo? A prática de atividades físicas pode ajudar na prevenção? No JR 15 Minutos de hoje, vamos discutir esse tema com Marco Túlio Sintra, geriatra e presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Seja bem-vindo, doutor. Olá a todos, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de conversar sobre um assunto tão importante que é a queda nas pessoas idosas. Prazer é nosso. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter Giovana Rizardo, repórter do Jornal da Record. Giovana, o que se sabe sobre esse teste? Oi, Fara. Oi, doutor Marco. Um prazer. Olá, ouvinte. Olha, esse estudo foi feito com 153 voluntários de idades entre 60 e 89 anos e mostrou que a avaliação pode ser muito mais eficaz quando ela é focada em duas das posições mais desafiadoras desse teste. Então, primeiro, a tandem, com o pé na frente do outro, e a unipodal, que consiste em se equilibrar em um pé só. Se a pessoa consegue manter-se nessa posição por 30 segundos, já é possível obter um diagnóstico mais preciso sobre o risco de quedas. Doutor Marco, aí eu pergunto, o que torna esse teste mais preciso do que os métodos tradicionais? É uma questão importante essa de avaliação do idoso com possibilidade de quedas. O que acontece é que muitas vezes se fazia uma triagem muito grande, então vários testes para poder avaliar o idoso de uma maneira apropriada. Uma avaliação prolongada, muito tempo gasto, torna isso pouco viável, por exemplo, numa situação que você tem que avaliar uma pessoa idosa, por exemplo, no centro de saúde, uma consulta de 15, 20 minutos, ou numa situação que você tem uma pessoa com fragilidade, multicomplexidades, várias doenças ao mesmo tempo. Se você tem uma avaliação mais breve e adequada que te dê as respostas apropriadas, essa avaliação vai ser melhor. Então, por aí que está o caminho, né? Você consegue fazer uma avaliação mais breve, mas com a mesma resposta do que fazer vários testes que tomariam um grande tempo e não seria execuível, prático no dia a dia do profissional de saúde para avaliar o idoso. Agora, doutor, além do equilíbrio, que outros fatores aumentam a vulnerabilidade dos idosos a quedas? Problemas de visão, uso de medicamentos e sedentarismo podem influenciar também nos resultados dos testes? O idoso pode cair por diversas questões. Se um idoso está caindo, é bom dar uma olhada na medicação que está sendo utilizada, isso é fundamental, porque muitas vezes são medicamentos que podem estar com seus efeitos colaterais fazendo cair. É bem importante avaliar também, além dos testes de equilíbrio, né, e que já foram citados aqui, a visão, porque perdas visuais também podem fazer o idoso cair. Lembrar das questões de hipoglicemia em pacientes diabéticos, isso também é uma situação frequente. E lembrar também dos problemas cardiovasculares, pacientes, às vezes ele está tendo uma síncope, uma questão cardíaca fazendo cair. Então, geralmente, são vários detalhes que devem ser lembrados, além de questões como obstáculos na casa da pessoa, calçados inapropriados, isso também está na lista do que precisa ser avaliado como causa de quedas nos idosos. Lembrar, agora a medicação sempre tem que ser lembrada, sempre tem que olhar atentamente aos medicamentos para o idoso que está caindo. Doutor Marco, quais são os sinais e alerta que indicam que um idoso pode estar mais propenso
a levar quedas? Essa é uma excelente pergunta, porque muitas vezes só se pensa em quedas depois da primeira, segunda queda. E a primeira queda pode ser suficiente para causar uma fratura de fêmur, por exemplo. Então, há sinais que podem ser vistos, né, observados numa avaliação. Primeiro, teste de equilíbrios alterado, o idoso andando devagar, idoso arrastando os pés para andar. Então, isso tudo são sinais de que tem problemas, né, históricos de desequilíbrio, mesmo que não tenha ido ao chão. Então, é importante observar os sinais que tem algo errado. Muitas vezes o paciente, né, o idoso, do caminho da cadeira do lado de fora do consultório do lado de dentro, você já pode ter a resposta do risco de queda. Você vai ver uma pessoa precisando apoiar fortemente nos braços para levantar de uma cadeira, arrastando os pés, precisando de apoio de uma outra pessoa para não desequilibrar na hora que ele levanta. Isso tudo são sinais que podem ser observados e que pode determinar uma conduta antes de ocorrer uma queda, que às vezes a primeira queda já pode causar grandes problemas. Agora, dado que 70% das quedas de idosos ocorrem dentro de casa, Dr. Marco Sintra, quais ajustes podem ser feitos para reduzir o risco desse tipo de acidente? A maior parte das quedas são dentro de casa e boa parte dessas quedas são do quarto para o banheiro. Eu até falo que ali é o triângulo das bermudas dos idosos, né? Então, alguns cuidados devem ser feitos. Primeiro, cuidado com muitos móveis muito próximos, com obstáculos, que às vezes o paciente tromba num idoso, tromba num móvel dentro de casa e cai. Muito cuidado com os calçados também. Muitas vezes é um calçado inapropriado, que vira para o lado. Então é melhor ter um calçado que tenha que segure bem, principalmente o tornozelo desse idoso. Muitas vezes o idoso vai de meia até o banheiro, isso é uma grande questão, lembrando que muitos idosos levantam várias vezes à noite para o banheiro, para urinar, e esse caminho é bom estar sinalizado com uma luz de sinalização indicando o caminho para facilitar, tudo mais. Lembrar de tapetes soltos, falta de antiderrapante nos banheiros, então degraus de dentro da própria casa. Às vezes a pessoa vai estar dentro do banheiro, ou dentro de um box, ou dentro do banheiro, precisa atravessar algum tipo de obstáculo, como degrau. Então tudo isso pode facilitar a ocorrência de uma queda, que pode causar grandes consequências. Doutor Marco, sabemos que muitas quedas resultam em fraturas graves, internações e perda de autonomia. Como o uso desse teste pode transformar a forma como o sistema de saúde lida com a prevenção de queda de idosos? A primeira coisa que eu acho que nós temos que dizer é o seguinte: nós precisamos que o nosso sistema de saúde saiba que o idoso pode cair. Essa é uma grande questão, o impacto disso. Provavelmente o custo nas quedas no idoso talvez seja maior que muitas doenças prevalentes, sabe? Porque as consequências de fraturas, das reabilitações, você tem que colocar isso, tratar a prótese, a reabilitação, os dispositivos de auxílio imagem, você vai somando o custo de estudo, o cuidador que precisa ser colocado para cuidar dessa pessoa com problema de mobilidade. Então o custo disso é altíssimo para a sociedade, talvez muito maior que muitas doenças prevalentes. Então o sistema de saúde precisa ter ciência desse problema. Agora, quando a gente tem um teste mais fácil de ser aplicado e com uma resposta, uma acurácia boa, isso facilita porque você consegue utilizá-lo na porta de entrada do sistema de saúde, que seria a atenção primária. Quando eu sou geriatra, quando o paciente chega em mim, se eu estou no Hospital das Clínicas UFMG, onde eu sou professor, ele já passou pelo enfermeiro, ele passou por médico de saúde de família, quer dizer, ele já teve avaliações. E se nessas avaliações lá tiver algo que seja feito de forma breve, com acurácia boa, para determinar um risco de queda no idoso, as ações para evitar uma nova queda dessas fraturas vão ocorrer de forma mais precoce. Então a gente tem que pensar que nós precisamos prevenir a queda antes que ocorra a primeira. E para isso a gente precisa realmente de uma avaliação de duração curta, de uma acurácia boa, que possa ser feita na atenção primária, que é lá que os idosos vão primeiro. Boa parte dos idosos brasileiros dependem do SUS, é lá que as pessoas vão ser inicialmente atendidas, e que aí poderia não se perder a oportunidade de detectar os idosos em risco de quedas. Esse teste já está disponível para a população em geral, Dr. Marcos, ou ainda está restrito a ambiente acadêmico? Há previsão de implementação em consultas médicas de rotina ou exames geriátricos, por exemplo? Essa também é uma excelente pergunta. Acaba que, quando a gente fala de avaliação de pessoa idosa, nós temos um gap que existe de um país que envelheceu rapidamente e que há uma questão de formativa,
que precisa ser feita nas graduações, nas residências, etc. Então, isso toma um tempo. Claro que a gente tem um país que a gente tem um Ministério da Saúde que está se atentando para a situação disso, está entrando avaliações relacionadas à pessoa idosa no prontuário eletrônico do SUS, etc. Mas nós temos que tomar uma grande consciência da necessidade de formação. Claro que, por exemplo, quando eu falo em pediatria, a área de cuidar das crianças é muito importante. Senão, se não tivesse cuidado das crianças, não teria diminuído a mortalidade infantil, as pessoas não teriam oportunidade de envelhecer. Mas nós temos os currículos todos muito pouco voltados para a atenção da pessoa idosa. E aí, quando nós estamos falando de pouco voltados, que eu falo assim, a formação muito deficiente. Então, nós vamos ter que pensar na graduação, nós temos que pensar na residência, nós temos que pensar nos profissionais que já estão atendendo, da necessidade de uma educação continuada, permanente, para capacitá-los para melhor atender. Não é um fato que a gente tenha um teste desenvolvido interessante, que isso vai ser amplamente e rapidamente difundido no SUS. A gente tem um caminho que passa por isso, e dessa atenção, um país que já tem 32 milhões de idosos e que a tendência é aumentar cada vez mais, e que se eles não forem bem cuidados, boa parte deles vão correr o risco de se tornar frágeis e com maior demandas, não só ao sistema de saúde, mas para famílias também, fora a baixa qualidade de vida do idoso. A aplicação do teste exige capacitação específica de médicos e de fisioterapeutas, por exemplo? Profissionais da saúde devem ser treinados para utilizar essa nova ferramenta de diagnóstico? Olha, qualquer teste demanda treinamento. Então, a necessidade de fazer treinamento é uma tecnologia de ponta, de difícil treinamento, que existe alta especialização, não. Então, a gente tem tecnologias mais leves, tecnologias mais pesadas. É uma tecnologia leve. Então, um simples treinamento poderia ser feito online, as pessoas vão aprender. Tá? Então, não vejo essa dificuldade grande no sentido, precisa ser um especialista, precisa um profissional XY com a capacitação extrema para fazer. Não há essa necessidade. É uma tecnologia leve, pode ser feita por vários profissionais de saúde, basta um treinamento, como qualquer outra avaliação, vai determinar também que exista treinamento para que seja bem feita, que se extraia do instrumento aquela resposta que se necessita. O risco de queda varia de acordo com o gênero, peso ou histórico de atividades físicas do idoso, doutor? Há pessoas mais vulneráveis a quedas do que outras? Os dados do Brasil, eles são complexos, tá, para todas as respostas. Nós sabemos que em torno de 25% dos idosos brasileiros que moram nas cidades vão cair anualmente. Sabemos que essa taxa aumenta para 40% dos idosos com 80 anos ou mais. E todos aqueles que moram em asilos, casas de repouso, que o nome técnico é instituição de longa permanência para idosos, essa taxa de idosos que vão cair só para metade deles. Metade deles vão cair todos os anos. Então a gente tem esses dados no Brasil, tá? Isso que é conhecido. Então, quanto mais idosos, mais quedas, se institucionalizados, cai mais. Isso é o que nós sabemos. E a taxa de queda no Brasil é muito alta, né? Então, você dizer que nas cidades, 1 a cada 4 vai cair todos os anos, esse é um índice enorme, né? Sabendo que cada 100 quedas, 1, 2 vai gerar fraturas, nós estamos dizendo que nós lidamos com níveis altíssimos de fraturas anualmente e que poderiam uma parte delas ser evitadas. Claro que quando a gente fala de atividade física, aquele que fez atividade física ao longo da vida, provavelmente vai ter uma massa muscular maior e isso vai prevenir quedas, né, uma musculatura melhor, menos risco de ter sarcopenia e provavelmente vai ter ossos de uma qualidade melhor e esses ossos de qualidade melhor vão ter menor risco de fratura. Como é que os familiares dos idosos, doutor, podem ajudar na prevenção de quedas? Muitas vezes, os idosos resistem a mudanças ou ao uso de dispositivos de apoio. Como lidar com essa resistência de forma eficaz? É interessante, quando se fala de uma bengala, de um andador, isso para uma pessoa idosa, isso é como se fosse determinante de uma incapacidade, necessidade de cuidar de um cuidado de outras pessoas. É um marcador de um pior nível de saúde. Então é difícil aceitar a necessidade. Mas eu sempre acredito que uma conversa franca, explicando quais os riscos que estão ocorrendo e por que dessa necessidade, vai funcionar mais do que a mera imposição e falar é para usar porque eu estou mandando, ou porque o doutor, o fisioterapeuta mandou. Acho que é necessidade de esclarecimento, tanto dos profissionais de saúde quanto da própria família. Quanto maior
o nível de conscientização e esclarecimento, mais ferramentas a pessoa vai ter para decidir, que ela entender e compreender a necessidade do uso. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e os esclarecimentos de Marco Túlio Sintra, geriatra e presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Se precisar, nós estamos à disposição. Obrigado também, Giovana Rizardo, repórter do Jornal da Record. Fara, muito obrigada mais uma vez por estar aqui e muito obrigada, doutor, pelos esclarecimentos. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fuzita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você acompanha o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.